Bem-vindos, pessoal! Hoje nós mergulharemos em alguns dos ataques de mamba negra mais assustadores já registrados. Passaremos por histórias de pessoas que cruzaram o caminho dessa cobra em momentos completamente comuns, desde alguém experiente no campo que achava que já conhecia todos os riscos, até uma pessoa que se aproximou demais do capim alto sem imaginar que havia algo escondido ali, pronto para reagir. Número 1. Lisa Birch. Era manhã do dia 11 de maio de 2016, em Limpopo, na África do Sul, e o calor já era pesado desde cedo. A paisagem rural era aberta, seca e empoeirada, cheia de lugares perfeitos para um animal se esconder sem que ninguém pensasse em verificar. Havia postes ocos de cerca, barracos velhos caindo aos pedaços, cantos escuros, frestas estreitas e espaços abandonados que pareciam inofensivos à primeira vista. Lisa Birch tinha 34 anos e trabalhava como consultora agrícola. O trabalho dela a levava a diferentes fazendas quase todos os dias. Ela observava problemas, recomendava soluções, resolvia o que precisava ser resolvido e seguia para o próximo local. Lisa tinha fama de ser rápida, prática e eficiente. Naquela manhã, ela já estava atrasada e ainda precisava concluir uma tarefa antes de sair: consertar um portão quebrado em uma fazenda. O irmão dela, Ethan, de 38 anos, já estava esperando na fazenda seguinte. Isso aumentava ainda mais a pressão. Lisa era o tipo de pessoa que continuava avançando quando o tempo ficava curto. Naquele mesmo dia, ela já tinha pulado algumas verificações de segurança para economizar minutos. Ela estava cortando etapas porque queria terminar tudo mais depressa. E, sinceramente, dá para entender. Quando estamos atrasados, checar cada detalhe parece uma perda de tempo. Só que, no campo, pular uma verificação pode custar muito mais do que alguns minutos. Antes de Lisa chegar ao portão, um trabalhador da fazenda chamado Daniel Mokwena, de 21 anos, já tinha percebido algo estranho. Mais cedo, ele havia visto um movimento perto do poste daquele mesmo portão e tentou avisar Lisa diretamente. Tudo naquela manhã parecia apontar para um problema, mas a rotina, a pressa e a confiança de quem já estava acostumado com aquele tipo de trabalho fizeram o alerta parecer menor do que realmente era. A mamba negra é uma das cobras mais perigosas do mundo. Ela pode chegar perto de 4 metros de comprimento. Também consegue se mover em arrancadas muito rápidas sobre o solo, mas a velocidade nem é a parte mais assustadora. O pior é o veneno. Quando uma mamba negra morde, o veneno começa a agir diretamente nos nervos e nos músculos. Ele desliga funções do corpo. Aos poucos, inclusive os músculos usados para respirar. Sem atendimento médico urgente, soro antiofídico adequado e suporte respiratório, uma mordida pode fazer a saúde de uma pessoa piorar de forma muito rápida. Uma das coisas mais traiçoeiras sobre essa cobra é que a dor logo depois da mordida pode ser pequena. Às vezes, a pessoa sente apenas uma picada, uma ardência, algo que parece simples demais para ser levado a sério. Enquanto isso, o veneno já está se espalhando silenciosamente pelo corpo, muito antes de a vítima perceber que a situação é grave. Lisa se agachou diante do portão e colocou a mão dentro de um pequeno buraco escuro, onde ficava a dobradiça, exatamente naquele vão apertado entre o portão e o poste. Uma mamba negra estava descansando naquele espaço. Quando a mão dela entrou, a cobra atacou. A mordida aconteceu rapidamente. As presas não entraram profundamente. Apenas uma pequena quantidade de veneno entrou na mão dela. Lisa puxou a mão de volta no mesmo instante. Doeu e ardeu, mas, quando ela olhou, mal conseguiu ver uma marca. Não havia um corte fundo, nem sangue evidente, nem nada que parecesse imediatamente perigoso. Então, ela lavou o local e tentou se convencer de que tinha se arranhado em um espinho, em uma lasca de madeira velha ou em alguma ponta enferrujada do portão. Mesmo assim, o coração dela acelerou. Alguma coisa parecia errada, mas ela continuou trabalhando. Eu entendo por que ela tentou ignorar. Todo mundo já teve um corte pequeno ou uma picada estranha e pensou, não deve ser nada. Só que, quando o assunto é mamba negra, esse não deve ser nada pode se transformar em uma emergência fatal em questão de minutos. Entre 5 e 10 minutos depois da primeira mordida, as pálpebras de Lisa começaram a pesar. A visão ficou embaçada. Esses foram os primeiros sinais de que o veneno estava se movendo pelo corpo. Eram sinais pequenos, fáceis de confundir com cansaço, calor ou ansiedade. A maioria das pessoas não reconheceria aquilo como o começo de uma paralisia. Mesmo assim,
Lisa ignorou novamente o aviso de Daniel e colocou a mão de volta na mesma abertura. A mamba negra atacou pela segunda vez. Dessa vez, tudo aconteceu diferente. As presas entraram fundo no pulso, e a segunda mordida apresentou gravidade muito maior. Lisa se levantou de imediato e correu em direção ao veículo. Nos 20 a 30 minutos seguintes, tudo piorou. As pálpebras dela caíram ainda mais. As palavras saíam lentas, baixas e confusas. Ela tentou ligar o carro, mas os dedos não obedeciam. Tentou chamar Ethan, mas não conseguia falar de forma clara o suficiente para que alguém entendesse. A respiração começou a mudar. Primeiro ficou rápida, depois tornou-se cada vez mais fraca e superficial, conforme o veneno alcançava os músculos responsáveis pelo funcionamento dos pulmões. Sem o remédio certo, sem atendimento emergencial e sem suporte respiratório rápido, as chances dela eram extremamente baixas. Os músculos usados para respirar pararam completamente. Lisa Birch morreu porque o veneno de 2 mordidas de mamba negra bloqueou a capacidade do corpo dela de respirar. A segunda mordida injetou veneno suficiente para que ela não conseguisse sobreviver sem tratamento imediato. Depois da morte dela, uma análise de segurança foi aberta para entender como as fazendas da região lidavam com animais perigosos. Pessoas que trabalhavam com Lisa disseram que ela era esforçada, dedicada e sempre entregava tudo o que podia no trabalho. Daniel Moquena falou brevemente com a imprensa local e disse que só queria que ela tivesse ouvido o aviso naquela manhã. Nenhuma acusação criminal recebeu apresentação. Lisa colocou a mão no escuro uma vez, sentiu o aviso, voltou a colocar a mão no mesmo lugar e não teve uma segunda chance. A próxima história nos leva para o Cabo Oriental, onde um homem chamado Raul Polk entrou sozinho em um depósito trancado de uma escola, convencido de que não precisava da ajuda de ninguém. Número 2. Raul Polk. Era o dia 2 de outubro de 2017, no Cabo Oriental, África do Sul. A escola estava fechada havia algum tempo e nos fundos havia um depósito antigo que ninguém mexia há anos. A porta era dura. O interior estava abarrotado de recipientes velhos, móveis quebrados e uma montanha de tralhas acumuladas contra as paredes. Quase não havia espaço para andar. Uma vez lá dentro, também não existia um caminho claro até a porta. Raul Polk tinha 42 anos e trabalhava com reparos e limpeza de espaços. Ele havia sido enviado à escola naquele dia para esvaziar o depósito antigo, para que o lugar pudesse ser usado de novo. Raul era conhecido por gostar de resolver as coisas sozinho. Ele preferia trabalhar sem ajuda. Para ele, dar conta de uma tarefa sozinho era uma forma de mostrar que era capaz, forte e confiável. Mais cedo, naquela manhã, o zelador da escola, Sibusiso Dlamini, de 45 anos, disse a Raul que esperasse por reforço antes de entrar no depósito. Sibusiso tinha uma sensação ruim. Ele achava que algum animal podia estar escondido lá dentro. Porém, a coordenadora da escola, Clara Voss, de 51 anos, queria o depósito limpo até o fim do dia. Raul não conseguia tirar aquele prazo da cabeça. Por isso, entrou mesmo assim. Raul entrou sozinho. Ao passar pela porta, puxou-a para fechá-la atrás de si, tentando impedir que poeira e sujeira se espalhassem para fora. Eu me lembro de uma vez em que um amigo me disse para não entrar em um galpão velho porque parecia instável. Eu ri, ignorei o aviso e entrei. Pouco depois, uma tábua caiu bem perto de mim. Nada sério aconteceu, mas aquilo me ensinou que a intuição dos outros também importa. O interior daquele depósito era apertado. Recipientes estavam empilhados contra as paredes. Equipamentos antigos bloqueavam o chão. Não havia um espaço aberto por onde alguém pudesse se mover rapidamente. Se algo desse errado, sair de lá depressa seria difícil. A mamba negra não sai perseguindo pessoas por aí. Na maior parte do tempo, ela não quer contato nenhum com humanos. Quando tem espaço para fugir, ela foge. Mas quando esse espaço desaparece, quando ela fica encurralada, com o caminho bloqueado e sem rota de escape, tudo muda. Uma mamba negra que se sente presa pode atacar em alta velocidade e pode atacar mais de uma vez. Ela consegue morder várias vezes em poucos segundos. Cada mordida pode colocar mais veneno no corpo, e esse veneno se acumula rapidamente. Quanto mais veneno entra, mais rápido o corpo começa a desligar. É isso que torna uma mamba negra encurralada tão mortal.
Ela não está caçando a pessoa. Ela está tentando sobreviver. Mas, para quem está do outro lado, o resultado pode ser o mesmo. Raul começou a se mover pelo depósito, empurrando objetos velhos para abrir passagem. Ele chegou a um grande recipiente preso contra a parede e o deslocou para o lado. Atrás daquele recipiente, apertada no canto, havia uma mamba negra. No momento em que Raul removeu o obstáculo, a cobra perdeu o espaço apertado que estava usando como abrigo. A saída dela desapareceu. Agora, ela estava presa dentro do depósito com ele. A cobra atacou rápido. Mordeu Raul na parte inferior da perna. Uma mordida rápida, depois outra. Pelo menos uma delas injetou uma grande quantidade de veneno. Raul virou o corpo e correu em direção à porta, batendo em objetos e tropeçando em entulhos pelo caminho, até conseguir empurrá-la e sair em poucos segundos. Ele chegou ao lado de fora, mas o veneno já estava circulando. Entre 10 e 15 minutos depois, a visão dele começou a ficar turva. As pálpebras começaram a cair. Ele chamou por ajuda, mas a voz saiu mais baixa, tensa e fraca do que o normal. Aqueles não eram sinais de dor. Eram sinais de que o veneno estava desligando o sistema nervoso por dentro. E aqui está a pior parte. Raul conseguiu sair do depósito, mas não havia ninguém perto o suficiente para ajudá-lo a tempo. As pernas começaram a falhar. Ele tropeçava, tentava se firmar por alguns instantes e tropeçava de novo. A fraqueza continuou subindo pelo corpo. Ele caiu do lado de fora do depósito enquanto a paralisia alcançava os braços, o peito e os músculos que controlavam a respiração. A respiração ficou rasa, depois mais lenta, até parar. Raul Polk morreu por causa do veneno de uma mordida de mamba negra. A cobra havia atacado em defesa própria depois de ficar presa sem qualquer caminho para escapar. Sem alguém por perto para buscar ajuda imediatamente, não havia muito que pudesse ser feito. Uma investigação foi aberta depois da morte dele. Autoridades de segurança analisaram as condições de trabalho e a forma como aquela tarefa havia sido organizada. Pessoas que conheciam Raul o descreveram como um trabalhador dedicado, alguém que sempre queria provar o próprio valor. A família dele ficou devastada. Nenhuma acusação criminal recebeu apresentação, mas o caso levantou perguntas sérias sobre mandar trabalhadores para espaços desconhecidos, sozinhos e sem inspeção adequada. Raul nunca passou da frente daquele depósito. Em KwaZulu-Natal, Gina Grotti tinha um grupo inteiro trabalhando ao lado dela quando cruzou o caminho da mesma cobra. E mesmo assim, isso não fez diferença nenhuma. Número 3. Gina Grotti. Era 19 de março de 2015, em KwaZulu-Natal, África do Sul. Um grupo de voluntários havia se reunido ao longo de um trecho de estrada para limpar o capim alto e os arbustos densos. A vegetação era fechada e crescia colada ao solo. Aquele tipo de capim em que você não consegue ver o chão sem antes afastar tudo com as mãos ou com os pés. Gina Grotti tinha 29 anos e havia se inscrito como voluntária naquela manhã para ajudar a limpar a vegetação na beira da estrada. Ela era competitiva por natureza, gostava de estar à frente, gostava de avançar mais do que os outros. Ela entrava nas partes mais densas do capim antes de qualquer pessoa do grupo, e frequentemente se afastava dos voluntários que trabalhavam ao redor. Marcel Kruger, de 33 anos, trabalhava logo atrás dela, tentando acompanhar o ritmo. Mais cedo, uma outra voluntária, chamada Lindiwe Koza, havia visto o movimento no capim próximo e comentou com o grupo. Todos perceberam o aviso e seguiram em frente. Ninguém diminuiu o ritmo. Ninguém mudou a forma de trabalhar. Gina continuou avançando. Uma mamba negra não precisa correr atrás de você. Ela só precisa que você chegue perto demais. Essa cobra passa muito tempo próxima ao solo, escondida no capim alto ou sob arbustos baixos. Ela fica completamente imóvel, mistura-se ao ambiente. E, se alguém pisa perto sem saber que ela está ali, a reação vem antes mesmo de a pessoa entender o que aconteceu. A mordida em si costuma ser a parte mais enganosa. Pode parecer apenas uma fisgada rápida, quase nada. Fácil de confundir com um espinho, uma folha seca afiada ou uma ponta de capim duro. Não aparece inchaço logo de cara. Não há uma dor profunda. Nada grita. Isso é grave. Mas o veneno já começou a agir. Ele se espalha pelo corpo de forma silenciosa, atacando o sistema nervoso e quebrando os sinais que mantêm os músculos funcionando. Quando a pessoa finalmente começa a se sentir realmente mal, o veneno já está circulando há vários minutos. Gina entrou em uma faixa grossa de capim à frente do grupo.
Uma mamba negra estava descansando baixa naquele mesmo ponto. Quando ela passou, a cobra atacou a parte inferior da perna. As presas fizeram contato, liberaram veneno e a cobra desapareceu novamente no capim. Gina sentiu uma picada rápida e parou. Olhou para baixo, afastou a vegetação com o pé e não encontrou nada. Nenhum ferimento visível. Nenhum sangue. Como queria continuar avançando, ela seguiu em frente. O que mais chama a atenção nessa história é a competitividade dela. Querer estar à frente parece algo inofensivo. Às vezes até parece uma qualidade. Mas nesse caso, isso colocou Gina exatamente onde o risco era maior. Entre 5 e 15 minutos depois da mordida, o equilíbrio de Gina começou a falhar. Os passos já não eram firmes. Ela tropeçou, continuou, tropeçou de novo. Os olhos tinham dificuldade para focar. Ela ainda tentava trabalhar, mas se movia cada vez mais devagar, sem perceber direito o que estava acontecendo. Marcel a alcançou e notou imediatamente que havia algo errado. As palavras dela saíam embaralhadas e lentas. Ela tentou responder, mas não conseguia formar uma frase completa. As pernas falharam, e ela precisou de apoio só para ficar de pé. O grupo estava longe da estrada. Tirar Gina dali não seria rápido. Enquanto tentavam movê-la, a fraqueza subia das pernas para a parte superior do corpo. Os braços pararam de responder. O peito apertou. Os músculos ao redor dos pulmões enfraqueceram até não conseguirem mais cumprir sua função. Gina Grotti perdeu a consciência antes que o grupo alcançasse ajuda. Ela não pôde ser salva. O veneno de uma única mordida de mamba negra havia se espalhado pelo corpo inteiro em menos de 1 hora. Ela passou por cima da cobra e ignorou o único alerta que recebeu. Investigadores analisaram a preparação de segurança do grupo de voluntários e se o movimento visto no capim mais cedo havia sido tratado da maneira correta. Amigos descreveram Gina como alguém que nunca recuava diante de um desafio e sempre entregava mais do que era pedido. A família dela perguntou publicamente por que não havia protocolos de segurança para voluntários trabalhando em áreas com atividade conhecida de animais selvagens. O caso passou por revisão, mas nenhuma acusação recebeu apresentação. Essa história me faz pensar em como desacelerar pode salvar vidas. Gina queria continuar avançando, mas, em certos lugares, a escolha mais segura é ficar junto do grupo. Naquela manhã, Gina se afastou de todos, e isso custou tudo a ela. Mas a próxima história é diferente. Anica Dent estava simplesmente no próprio quintal, no Zimbábue, trabalhando em um muro quebrado, quando a mesma cobra apareceu de um lugar onde ela nunca pensou em olhar. Número 4. Anica Dent. Era o dia 7 de janeiro de 2018, nos arredores de Harare, no Zimbábue. O quintal da casa da família Dent tinha um muro em uma das bordas, e esse muro havia começado a rachar. Alguns pedaços já tinham se soltado da estrutura, deixando buracos, fendas e pequenas aberturas ao longo da superfície. Anica Dent tinha 37 anos. Ela e o marido, Paul, de 40 anos, haviam percebido o dano e decidiram cuidar daquilo naquele dia, antes que piorasse. Um vizinho chamado Taruona Nkube, de 44 anos, já tinha apontado as rachaduras algum tempo antes e dito que o muro precisava de atenção logo. Isso ficou na cabeça de Anica. Ela não queria que o problema se espalhasse, então começou a limpar os escombros e examinar as partes danificadas de baixo para cima. Paul trabalhava por perto, ajudando no que podia. Os dois mantinham a atenção baixa, olhando para a base do muro e focando apenas no que estava bem à frente deles. Nenhum dos dois se preocupou em olhar mais para cima, onde algumas aberturas maiores tinham se formado. A possibilidade de haver algo ali nem passou pela cabeça. Era apenas um muro danificado no quintal de casa. Ninguém olhou para cima. Eu já fiz isso também. Fiquei tão concentrado no que estava bem diante de mim que esqueci completamente o resto do ambiente. É estranho perceber quantas vezes deixamos de olhar para cima, mesmo quando o perigo está literalmente acima da nossa cabeça. Muita gente imagina a mamba negra sempre no chão. E sim, ela passa bastante tempo no solo. Mas essa cobra também se movimenta muito bem em locais elevados. Ela sobe, se acomoda em bordas estreitas, entra em paredes quebradas e se encaixa em espaços apertados sem dificuldade. Pode ficar horas descansando dentro de uma rachadura ou cavidade sem fazer nenhum som. Você jamais saberia que ela está ali. Quando algo chega perto demais ou perturba diretamente esse esconderijo, a cobra reage rápido.
Não para caçar, mas para se defender, especialmente quando sente que não tem espaço para fugir. Vindo de uma posição mais alta, o ataque pode surgir de cima para baixo em uma fração de segundo, justamente de uma direção que quase ninguém se lembra de observar. Annika estava agachada perto da base do muro, retirando pedaços soltos. Quando esticou a mão para uma área mais alta da parte danificada, o braço se aproximou de uma cavidade estreita acima dela, roçando perto da abertura e perturbando o que havia lá dentro. Uma mamba negra estava descansando naquele vão, junto à borda. Assustada e presa dentro daquele espaço apertado, a cobra reagiu imediatamente em vez de fugir. Quando Annika mudou de posição e se levantou um pouco, a parte superior do braço entrou no alcance da cobra. Da posição elevada, a mamba atacou para baixo. As presas penetraram o braço dela. O contato durou menos de um segundo, e então a cobra recuou de volta para dentro da cavidade. Annika se afastou do muro cambaleando. Paul estava bem ali e viu tudo acontecer. Eles entraram em casa imediatamente e examinaram o ferimento no braço. A marca era pequena, 2 furinhos próximos na pele, sem qualquer sinal claro da gravidade da situação. Entre 10 e 20 minutos depois, as pálpebras dela começaram a cair. A visão ficou embaçada. Quando tentou falar, as palavras saíram lentas, difíceis de entender. Paul saiu em busca de ajuda o mais rápido possível, mas o veneno já se espalhava mais depressa do que qualquer socorro poderia chegar. Primeiro, ela perdeu a capacidade de ficar de pé. Precisou de apoio total para se manter ereta. A fraqueza desceu pelas pernas, depois tomou os braços e chegou ao peito. As mãos pararam de responder quando Paul tentou segurá-las. Os músculos ao redor dos pulmões começaram a enfraquecer, e cada respiração ficou mais difícil e mais rasa que a anterior. Ao longo dos 45 a 90 minutos seguintes, a paralisia tomou conta completamente. Annika Dent parou de respirar. Ela morreu por causa do veneno de uma única mordida de mamba negra. Um ataque defensivo vindo de uma posição elevada, durando menos de um segundo. E isso bastou. Depois da morte dela, uma investigação foi aberta para analisar o tempo de resposta emergencial em áreas residenciais nos arredores de Harare. Os investigadores também questionaram se havia informação pública suficiente sobre animais selvagens entrando em estruturas danificadas em bairros próximos a terrenos abertos. Pessoas da comunidade descreveram Annika como cuidadosa, confiável e sempre atenta às coisas da casa. Paul Dent falou com a imprensa local nos dias seguintes e pediu mais orientação pública sobre riscos envolvendo animais selvagens em regiões onde as casas ficam perto de áreas abertas. Muitos moradores disseram que não faziam ideia de que uma cobra como aquela pudesse estar vivendo dentro de um muro rachado no quintal. O caso chamou atenção em todo o Zimbábue. Nenhuma acusação criminal recebeu apresentação. E você? Que perigos na sua rotina podem estar escondidos bem fora do seu campo de visão, esperando apenas o momento em que você deixa de prestar atenção? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!